Olá pessoal, professor Alexandre novamente. Hoje nossa aula será sobre hardware, tá? Aula um pouquinho mais técnica, mas aí vamos com um pouquinho de calma, paciência, que a gente consegue entender. O objetivo dessa aula é mais a gente entender qual o funcionamento dos equipamentos do computador. Se em algum momento eu avançar um pouquinho nos termos técnicos, em algumas explicações de funcionamento de máquina, não se preocupem, tá? A ideia não é que vocês saiam daqui com conhecimento tão detalhado, mas é importante a gente entender como é que funciona, tá? É interessante, né? Entender esse funcionamento. Vamos lá. Então a gente começa aí entendendo que os hardwares, tá? Isso daí a gente segue sempre na cabeça com a ideia de um computador tradicional, um desktop. Mas essa forma de funcionamento, esses elementos, esses componentes estão presentes no celular, qualquer sistema computacional, tá? Qualquer computador, ele utiliza esse sistema aí que temos os dispositivos de entrada, temos os dispositivos aí de processamento. No nosso caso aqui ele vai estar as memórias primárias e a CPU do computador e os dispositivos de saída. Além disso, nós temos, né, trabalhando juntos os equipamentos de comunicação e os de armazenamento secundário. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada um deles mais à frente, tá? Na sequência. E aí, para a gente entender primeiro, a base, o cérebro do computador é a CPU. Independente de qual seja o tipo de computador, notebook, desktop, servidor, um smartphone, a base dele é a CPU. E essa CPU é dividida em três partes, tá? São os três elementos que nós temos lá. A unidade aritmética lógica, tá? A unidade de controle e as áreas de registro. O que é que cada um desses elementos faz na CPU? A unidade aritmética lógica, ela é responsável por realizar os cálculos e as comparações lógicas que existem dentro do sistema. Tá? Elas processam as instruções do sistema. Tá? O que a gente manda para o computador processar, ele é feito efetivamente dentro, tá, das unidades aritméticas e lógicas. E elas são controladas pelas unidades de controle. Tá? Essas unidades de controle, elas acessam sequencialmente as instruções do programa, decodificando-as e coordenam o fluxo de dados de entrada e de saída. Né? Então, elas pegam a informação lá da entrada, trazem para o processamento das unidades aritméticas lógicas e elas entregam, né? Elas são responsáveis pela saída da informação, elas controlam tudo isso. E é claro que existe um procedimento aí de armazenamento interno dentro da CPU, que é o armazenamento primário. Em alguns casos, essas unidades são responsáveis até por executar o armazenamento secundário, tá, nas máquinas. E os registradores, tá? Os registradores são as áreas de armazenamento de alta velocidade dentro da CPU. Tá? Por quê? Porque a informação que está sendo transitada, o processador, as unidades aritméticas lógicas, elas salva a saída da informação sempre é feita através de registro, tá? De armazenamento. Seja em armazenamento primário, que aí são feitos nos registradores, seja em armazenamento secundário nos dispositivos que são utilizados. E aí, além dessa informação, nós temos quatro informações básicas para o entendimento de como funciona a CPU, que é o tempo de instrução, tá? Que é o tempo que leva para que cada instrução da máquina aconteça. E a gente tem que entender que o funcionamento de uma CPU, ele é o seguinte: a CPU, lembra lá da unidade
aritmética lógica, ela executa instruções e cálculos. Cada instrução dessa que é executada lá, ela é realizada através de uma instrução. Tá? Então, essas instruções, o tempo necessário para se executar uma instrução dessa é o que a gente chama aqui de tempo de instrução. O tempo de execução é o tempo que é decorrido para executar uma instrução e armazenar os resultados. Tá? Então, tem um tempo da instrução e o tempo da execução é o tempo é a soma do tempo da instrução e do armazenamento do resultado lá nos registradores, né? Lembra que eu falei registradores ou nas memórias, na memória de armazenamento secundário. O ciclo de máquina é a fase de instrução seguida da fase de execução. Então nós temos lá a instrução que busca e decodifica a informação, que é feito o processamento dela e o armazenamento na fase de execução. Tá? Então tem a instrução captura a informação, decodifica, ela é executada a instrução e armazenada. A soma desses dois tempos é o tempo do ciclo de máquina. Né? Então, o ciclo de máquina acaba sendo a unidade principal aí da medida de capacidade de um processador. E temos também a informação de encadeamento, tá? Que aí é a forma de operação da CPU na qual múltiplas fases de execução são realizadas em um único ciclo de máquina. Quando eu posso trabalhar ao mesmo tempo com várias execuções, tá? Execuções das instruções acontecendo paralelas, isso é o chamado de encadeamento. Dentro do mesmo ciclo de máquina, nós temos um encadeamento de várias instruções. Esse aí é um exemplo básico, né, explicando como é que funciona. Né? Aí nós temos as unidades de controle que pegam, desculpa, as unidades aritméticas lógicas que pegam essa informação aí, executa, né, o cálculo, e aí a unidade de controle ela gerencia tudo isso que está acontecendo e os registradores guardam essas informações. Tá? Tanto eles recebem inicialmente e guardam no registrador, aí eles são recuperados pelas unidades eles são recuperados pelas unidades de controle para que seja feito o armazenamento, a execução nas unidades aritméticas lógicas. Então, como é que funciona? Tá? Com a ideia, né? Resumindo essa teoria, esses termos um pouquinho mais técnicos que nós temos aí na ideia da CPU. Eu passo um comando para o computador. Tá? Esse computador recebe o comando, ele recebe inicialmente armazenando numa memória interna, e aí pode ser uma memória cache, por exemplo, a memória RAM. A memória RAM é a que vai fazer isso de forma inicial, e eu vou falar mais um pouquinho sobre ela. E aí ele executa, né, esse comando e devolve isso inicialmente armazenando nessa memória. Por quê? Porque precisa sempre armazenar, porque sempre essa etapa de armazenamento. Porque são muitas instruções, são milhares de instruções acontecendo em segundos. Então, a gente precisa que isso seja armazenado, porque no momento que a CPU ela processa, ela processou, entregou. Ela não vai ficar guardando isso na CPU para a gente acessar. O tempo do humano, né, de receber informação é muito inferior ao tempo da máquina de processar e entregar. Então a gente precisa que esse armazenamento aconteça. Né? E isso acontece aqui na memória. Todo esse daqui é um ciclo dentro de uma CPU, tá, do computador. Isso é o que acontece dentro da CPU. Então, o tempo que se leva para isso acontecer é o que é chamado de ciclo de máquina.
E aí tem um termo de tempo de ciclo de máquina, tá? Só para a gente ter uma ideia de qual é a velocidade disso, tá? O tempo hoje em dia de ciclo de máquina ele acontece em medidas de nanosegundos, ou seja, ou picosegundos, tá? Nano ou picosegundos. Imagina que são bilhões ou trilhões de instruções dentro de um segundo. Tá? É a velocidade. Se eu pegar um segundo e dividir em bilhões, tá? Em vários bilhões, eu chego no tempo que o processador leva para fazer um ciclo desse e executar uma instrução. Outra informação dentro aí do das unidades básicas, né, de medida dentro de uma CPU é a velocidade de clock, tá? Esses ciclos, o que acontece, tá, dentro do computador, tá? Esses ciclos são enviados através de pulsos elétricos. E aqui a gente está falando da forma mais básica, tá? Então lembre que a gente estamos falando de hardware, então a gente está falando de estrutura física. E aí esses pulsos elétricos que acontecem, eles acontecem em ondas, tá? Essas ondas, que é o que a gente chama de clock, tá? O clock da CPU, ela ela é medida em ondas com escalas de megahertz ou gigahertz, tá? Ou seja, são milhões de ciclos de clock dentro de cada onda, tá? Dentro da velocidade, dentro de cada segundo é a velocidade com que eu mando essa informação. Então, se eu mando um ciclo, né? Eu mando um clock desse, um pulso, onde cada pulso ele tem, ele acontece em milionésimos de segundo, e dentro de cada clock desse nós temos vários ciclos, né, acontecendo, então vocês têm uma ideia da velocidade, né? A gente analisa isso, a velocidade com que a máquina consegue mandar informações. Para a mente humana é impossível, né, nós pensarmos, termos uma real noção dessa velocidade. Dito isso, né, por que essa introdução? Por que esse entendimento de como é que funciona o processador, né? Como é que é feita o processamento da informação. Além da informação técnica, né, que a gente passa para a gente entender qual é o funcionamento, a gente consegue entender a medida mais básica para entendermos a capacidade de um CPU. E aí o meu objetivo de entrar um pouquinho mais nessas definições é que a gente possa inicialmente entender o porquê, o porquê não, como é medido a CPU. E agora sim, o porquê eu devo escolher determinada capacidade, porque um é melhor do que o outro, né? E aí, no caso, na velocidade clock, que é o que a gente vê quando a gente compra um computador, um desktop ou um notebook, nós temos lá medidas em 3,8 GHz. Então, é a quantidade de ciclos por segundo que uma máquina realiza. Né? Uma máquina, aquela que o processador tem capacidade de realizar. Isso daí, e aí como mais um complemento aí de informação, né, de curiosidade, a gente já sabe calcular, a gente já sabe o porquê que esses gigahertz, esses megahertz, né? Hoje em dia a gente trabalha na casa de gigahertz. Por que que eles são tão importantes para a velocidade que o computador tem em termos de capacidade do computador, de processamento do computador, né? Se vai ser mais rápido ou vai ser mais lento. E como adicional aí a gente tem a informação de por que que eles esquentam tanto.
né? Imagina que isso daí são ciclos elétricos e eletricidade traz calor também, né? Então, quanto maior a capacidade de processamento do computador, mais ele vai esquentar. Por consequência, ele vai precisar de uma estrutura maior para o seu arrefecimento. No caso aí, nós temos os dissipadores e os coolers, né, que ficam ali soprando, as ventoinhas que ficam soprando dentro do computador, para tentar esfriá-los, né? Hoje em dia a gente tem isso bem melhor. Os computadores não superaquecem tanto como no passado, mas no passado recente, 20 anos atrás, era uma das principais causas de queima de computador, né? Temos até uma briga histórica que era dos gigantes, né, fabricantes de processadores, que era a Intel e a AMD. A AMD durante muito tempo ficou um pouquinho abaixo, né? Na verdade, a Intel sempre liderou, mas a AMD ficava bem abaixo na concorrência, por quê? Porque a AMD fez processadores mais potentes do que os processadores da Intel, mas eles tinham um problema grande que eles superaqueciam demais, então acabava queimando muito rápido os processadores da AMD, mas isso foi resolvido e aí, só que aí assim foi resolvido a tempo de manter ela como de erguer ela para torná-la competitiva no mercado, mas aí talvez um pouco tarde para tentar a liderança do segmento, né? E aí a gente entende que uma CPU, tá? E aí eu estou falando agora do processador. O processador, como é que ele é fisicamente? O processador ele é uma plaquinha, tá? Um circuito cheio de pinos, tá? E aí esses pinos, quanto menores e mais próximos, eles possibilitam maior condução elétrica e transferência de informação nesses ciclos, né, de máquina, essa corrente elétrica que pode acontecer. Quanto mais curto isso, mais fácil e mais veloz é a máquina. Então, a evolução das CPUs vinha através disso, de conseguir diminuir o processador e aumentar a quantidade de pinos entre eles. Então, cada vez menor e com mais pinos. Isso daí era verdade durante muito tempo. Tá? Muito tempo, a verdade era que isso deveria acontecer dessa forma. Tanto é que aí o Gordon Moore ele criou uma coisa que acabou sendo chamada mais à frente de Lei de Moore. E o que é que a Lei de Moore trazia? A Lei de Moore dizia o seguinte, que o número de transistores, né, transistores que deveriam ter dentro de uma CPU e de resistências e de resistores, desculpem, eles deveriam dobrar a cada 24 meses, a cada 2 anos, né? Aí isso não era uma lei formal, tá? Isso não era uma obrigação, mas as empresas entendiam que se elas não tivessem a capacidade de dobrar essa sua capacidade, no caso o número de transistores e resistores dentro da máquina, a cada 24 meses, e que na prática eles buscavam a cada 18 meses, né, a cada 1 ano e meio eles buscavam fazer essa revolução aí da estrutura, e aí se eles não conseguissem fazer isso nessa velocidade, os computadores deles, os processadores deles se tornariam obsoletos, tá? E aí se buscou isso durante muitas décadas, né? E a gente está falando aí estamos falando aí de umas 3, 4 décadas, se buscou isso muito, até que agora, né, nos anos 10, né, na última década que nós vivemos, se colocou por terra essa lei de Moore, né? E aí por quê? Porque se viu que o custo
para duplicar essa quantidade de itens dentro de um processador, para torná-los mais rápido, estava acontecendo duas coisas. Tanto estava sendo muito caro fazer isso, extremamente caro, porque já chegou praticamente no limite, como também, ao dobrar o número desses elementos, a melhora do desempenho não justificava o investimento que era feito. Então, tanto estava sendo muito caro fazer isso, mas mesmo se fosse uma coisa cara que surtisse um efeito esperado, mas na realidade o efeito estava bem aquém do que o investimento que era feito. Então, acabou se, vamos dizer que abandonando, né, essa lei, né, essa forma de se idealizar o avanço dentro dos processadores. E aí o próprio Gordon Moore ele diz aqui que com o fim da lei de Moore, especialistas serão mais criativos e pensarão fora da caixa. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa teoria de aumentar o número de transistores e resistores dentro do processador não surte mais efeito. Então, como é que a gente vai aumentar o desempenho e a capacidade das máquinas? E aí ele lança agora esse novo desafio, que é vamos pensar fora da caixa. Então, os especialistas vão ter que buscar novas saídas para se melhorar o desempenho dos hardwares. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre memória agora, tá? Eu espero que tenha ficado claro a ideia do processador. Lembrando que o processador é o cérebro do computador. Ele é responsável por executar todas as instruções, tudo que a gente tem aqui na máquina, ela é trabalhada dentro do processador. É a principal peça de um computador, é o processador. E aí, para a gente entender agora memórias, tá? Pensando aqui nos vários tipos de memória que existem, antes de entrarmos no assunto, é importante entender como é medido a capacidade de armazenamento de uma memória. E aí, lembra daquela estrutura, né, que a gente vê de zeros e uns, né? Um conjunto de 8 zeros e uns, né? Cada zero e cada um daqueles, que na realidade não é uma coisa física real. Tá? O que temos de realidade são ligados e desligados de pulsos elétricos, tá? De ondas elétricas. Esses que são representados graficamente por zeros e uns, os ligados e desligados da elétricas. O conjunto de 8 desses zeros e uns formam um bit, tá? Cada um desses vai formar um bit, tá? E 8 desses, desculpa, cada onda dessa forma um bit e 8 desses bits formam um byte, tá? Então nós temos cada onda dessa um bit, o conjunto deles forma um byte. Então o byte vai ser a unidade básica padrão para a gente medir armazenamento. Por quê? Aqueles zeros e uns, eu até esqueci de explicar o que eles representam. Esse conjunto ele vai representar, por exemplo, uma letra, vai representar um número, um caractere especial, tudo que é utilizado. A instrução que o computador recebe, a instrução é feita através de uma codificação. E essa codificação é feita através desses bits e bytes, que são utilizados para a programação. Então, cada byte desse, né, ele vai ser, como é a menor unidade para armazenamento do computador, que é um caractere, ele vai ser a base para a gente calcular a memória. E aí uma coisa que a gente sempre escuta, né, que o computador ele é binário. E se o computador é binário, significa que a base dele é 2. Binário aí 2, né? Bi 2. Então, para a gente tudo dentro do computador ele é feito através tudo na realidade quando a gente fala de memória, ele é feito através da multiplicação por 2, já que é binária. Então nós temos 2. Se eu duplicar isso, eu tenho 4.
Se eu duplicar 4, eu tenho 8. Se eu duplicar 16, 32, 64, 128, 256, 512, né, sempre multiplicando por 2, e de 512 a gente vai para 1024. Então, 1024 é essa unidade padrão. Então, em vez de eu ficar multiplicando mais além dos 1024 e ficar falando, por exemplo, em 1 milhão de bytes, aí o que é que eu faço? Eu utilizo o 1024 como padrão de referência e troco o nome dessa unidade de capacidade. Então, o que era byte, quando eu multiplico por 1024, que é equivalente a 2 elevado a 10, ele vira kilobyte. 1024 kilobytes vira 1 megabyte. 1024 megabytes vira 1 gigabyte, que vai para o terabyte, petabyte e exabyte. Existem já criadas mais classificações, tá? Mas essas daí são as reais para o mundo atual. Nós temos aqui, por exemplo, arquivos pequenos, tipo bloco de notas, eles são salvos em byte no computador. Nós temos outros arquivos do tipo um, um Word, tá? Um Word, ele tá ali o arquivo de Word pequeno, ele tá na casa aí de kbytes. Aí megabyte nós já temos fotos, né? Músicas, estão na casa de megabyte. Alguns programas, jogos entram na casa aqui de gigabyte, né? Gigabyte é a unidade medida, por exemplo, para os nossos celulares, cartão de memória. Muitos HDs ainda são medidos aqui na casa de gigabyte. E temos o terabyte. Terabyte é onde a gente já começa a ter os novos HDs, né? HDs a gente já tem, o meu computador mesmo tem um HD de 1 tera, a gente já tem 2, 3, então aí a gente já tem uma evolução na quantidade aí de capacidade de armazenamento. E computadores maiores, né, os supercomputadores trabalham aí na casa do petabyte e exabyte, que é um volume absurdo de dados armazenados. E aí, entendido como a unidade de medida, a gente vai inicialmente para as 3 memórias básicas e as 3 memórias primárias. Ó, preste bem atenção, tá? Essas são as 3 memórias primárias do computador. Elas trabalham ali junto do processador. Primeiro, a memória RAM, tá? Que é uma memória de acesso aleatório. Ela é uma memória volátil. Ela, enquanto o computador estiver ligado, ela está processando, ela está recebendo informação. Isso daqui que vocês estão vendo está armazenado dentro da memória RAM. Tá? Na medida que ele está sendo executado, que o computador está recuperando as informações, está trazendo, está processando e está mandando para a tela, quem está cuidando desse armazenamento temporário é a memória RAM. Desligou o computador, ela apaga. Ah, pronto, então vai apagar a aula? Não. Essa aula também está armazenada em uma memória secundária, em um HD, no servidor, mas para poder estar aparecendo na tela do computador ou na tela do celular, é a memória RAM que está fazendo isso. Temos a memória ROM, tá? E essa memória ROM é uma memória apenas de leitura, ela é uma memória não volátil, tá? Fisicamente são dessa forma aqui, e essa memória ROM, ela serve para guardar as informações básicas que o computador precisa para inicializar, por exemplo. Porque como eu falei que o processador ele tem ali a memória RAM volátil, quando eu desligo o computador ela apaga, quando falta energia ela apaga a memória, então a gente vai imaginar aqui, como é que o computador vai saber, quando eu aperto o botão para ligar ele, como é que ele vai saber o que é que ele tem que fazer? Como é que ele vai saber que tem que ativar com as placas, que tem que iniciar, que tem que chamar um Windows, por exemplo, para poder processar? Quem vai dar essas informações iniciais a ele é a memória ROM. Tá?
E essa memória RAM, que apesar do nome dela ser memória de apenas leitura, já existe memórias ROM que são editáveis, tá? Que a gente consegue alterar elas. Mas não é uma alteração que a gente faz via computador assim, de forma tão simples, né? Então a gente tem alguns programas específicos para poder entrar lá e fazer essa edição, ajustar uma velocidade, alterar alguns comandos, mas não é muito comum, tá? A gente já está falando de um usuário um pouco mais avançado para poder fazer essa utilização, essa atualização da memória ROM. E temos a memória cache, tá? E aí, por que a memória cache? Lembra que a gente falou lá atrás que tudo é muito rápido dentro do processador? Tudo é muito rápido. E fisicamente, o tempo de mandar uma informação para armazenamento e volta, mesmo que a gente estava falando ali de alguns centímetros dentro de um computador, esses alguns centímetros dentro daquela velocidade de bilhões de ciclos por segundo, é muita coisa, né? Acaba sendo tempo perdido. Então, o que foi criado, tá? E aí lembrem que o processador ele está em um local na placa e a memória ROM está próxima, mas existe uma pequena distância entre um e outro, né? Sei lá, uns 10 centímetros mais ou menos, 12, 15 centímetros. Depende da placa-mãe, é claro. E aí, para evitar que isso aconteça, foi criada uma memória dentro da placa do processador. E essa daqui se chama memória cache. O que, que a memória cache faz? Quando o computador identifica que ele está recorrendo muito à mesma instrução, tá? A mesma coisa que está lá armazenada na ROM, ele, para não precisar toda vez ter que ir lá, o que ele faz? Ele pega e traz para junto dele e deixa na memória cache. Imagine, por exemplo, que eu tenho uma garrafa d'água que está ali em cima da mesa. E toda vez que eu quiser beber água, eu vou lá e pego a água e volto. Isso seria a relação entre o processador e a memória RAM, seria essa memória principal, tá? Para poder fazer isso. A RAM é a que tem mais capacidade. Aí no momento que eu estou indo demais, levantando para tomar água, o que, que eu posso fazer? Eu posso pegar a garrafa e colocar aqui do lado, na mesa do computador. Então, toda vez que eu quiser tomar água, está muito mais acessível pegar essa garrafa aqui perto de mim e beber. Então, esse é o trabalho. A garrafa seria as instruções que têm que ser acessadas, a mesa seria a memória RAM, e essa mesa aqui, onde tem o computador, ela é a memória, ela está aqui também a memória cache. Então, eu deixo aqui a minha água próxima de mim, então eu estou acessando com muito mais velocidade. Memória cache serve para isso. E outra informação também relacionada aos processadores são a questão dos tipos de processador. Nós temos o multiprocessamento, tá? E aí o que é o multiprocessamento? É uma execução simultânea de duas ou mais instruções ao mesmo tempo, tá? Então eu estou processando várias instruções ao mesmo tempo. Temos os coprocessadores. E aí é quando nós pegamos parte do computador que acelera o processamento executando instruções de tipos específicos, enquanto a CPU trabalha em outras atividades de processamento. Então, o que é que ele vai fazer? O processador está aqui trabalhando no que ele nas instruções que ele tem que fazer, e aí a gente tem um coprocessador executando instruções demais para liberar o processador para poder fazer essas instruções que ele tem que fazer, o principal, né? Então ele cuida do principal e o coprocessador ele vai auxiliando o processador com outras instruções. E temos os microprocessadores multicore, tá? E o que é um multicore? Um multicore é quando nós temos vários processadores independentes dentro do mesmo hardware que a gente chama de processador. Esses vários processadores executam cada um as suas instruções. Então isso a gente dá muito mais velocidade para a máquina.
Aí que tem um pouquinho mais de idade, lembra que a gente saiu lá das versões, né, dos processadores mais tradicionais, lá desde o 286, né, que foi um processador bem conhecido, 286, 386, que foi muito utilizado. Aí nós passamos para aquela família do Pentium, né? O AMD, por exemplo, montou o Celeron e o Athlon, que eram máquinas muito boas, processadores muito bons. E aí esses processadores eles passaram por uma evolução. E aí foi onde foi criado o Dual Core. O Dual Core é uma capacidade que foi inicialmente quando você tem dois processadores dentro de um processador só. Isso foi evoluído, né? Tivemos, já passamos também pelo, e ainda existe muito, o quadricore, e hoje, né, nós estamos vivendo o octa-core. São 8 processadores, 8 estruturas de processadores dentro da mesma placa. Tudo que eu falei até agora, se a gente voltar lá atrás, naquele primeiro quadro, a gente está falando dessa estrutura aqui, ó. Processamento e armazenamento primário, as memórias de armazenamento primário. Até o momento a gente falou desse quadro central. A partir de agora a gente vai começar a falar dos demais. E aí, para falar dos demais, nós temos memórias de armazenamento secundário, tá? E aqui eu vou começar a trazer alguns exemplos, né, e falar um pouquinho sobre ele, né? Nós temos o HD, tá? O HD do computador, que é esse disco aqui magnético, selado a vácuo. A gente está vendo aqui um aberto, mas na prática é selado a vácuo. Por quê? Porque esse discozinho aqui ele gira a uma velocidade em média de 7.200 giros por minuto. Se entrar um grãozinho de areia aí, ele pode danificar, não necessariamente o disco, que é um disco de metal, mas pode danificar as agulhas que estão aqui dentro, que fazem a leitura magnética desse disco. Então, por isso que ele é selado a vácuo. Isso ainda é a tecnologia que hoje ainda é prevalente pela questão do custo, né? E é cada vez mais barato. Esse daqui que é o HD, né? O disco duro, o hard disk, que está sendo substituído pelo SSD. O SSD é uma estrutura de memória baseada na memória flash, né? Memória flash, que é a memória utilizada para cartão de memória e pendrive. E aí esse SSD ele consegue ser muito mais rápido e mais seguro, apesar de que hoje ser muito mais caro do que o HD. Mas quem tem já o SSD, ele consegue me ter a primeira impressão da velocidade que tem para o acesso das informações aí nesse HD é quando você liga o computador. Um computador com memória SSD, ele inicializa muito mais rápido do que um computador com HD. Muito mais rápido mesmo. E aqui nós passamos pelos CDs, né? E aí a gente poderia ter colocado aqui também os DVDs e Blu-ray, que era uma estrutura. E aí eu não vou nem falar mais dos disquetes, lá desde o do flop, que era o grandão, até o disquetezinho menorzinho, né? Que a gente tinha capacidade de armazenamento de 1.44 mega, né? E o que é 1.44 mega hoje em dia? Qualquer pendrivezinho mais vagabundo que a gente tem, ele vai ter aí de 8, 16, 32 ou 64. Fácil, né? Já existe, claro, hoje de 128, 256, mas é muito fácil a gente ver pendrive hoje. Quase todo mundo deve ter um de 8 ou 16 GB. E cartão de memória, né? O que a gente tem, essa memória auxiliar que a gente tem no tanto para acessar em computador, câmera digital ou celular. Isso é armazenamento secundário. Por que secundário? Porque eles não estão vinculados ao processador e eles servem para eu guardar informação por tempos aí indeterminados, tá? Lembra que lá do processador está relacionado com
Instruções. Aqui não, aqui eu quero guardar uma foto, um vídeo, um documento, aí eu armazeno isso em armazenamento secundário. Não confundam os dois conceitos e quais são os equipamentos que fazem parte desses grupos. Pronto, e a partir daí a gente vai entrar falar um pouco sobre alguns tipos de dispositivos de entrada e de saída. E aí, dentro daquela estrutura de sistema, tá? E por isso que a primeira aula, a aula anterior, foi sistema, porque um computador ele é baseado na estrutura de sistema. Nós temos a entrada, o processamento e a saída, tá? E aí o processamento é feito no processador, e aí nós temos periféricos, né? Temos equipamentos para fazer a entrada e para a saída dessa informação. E tudo é informação, tá? Uma foto é informação, uma foto é formada por dados, um texto, uma música, tudo dentro de um computador, a gente está falando de dados e informações. E aí os mais famosos, né, dispositivos de entrada são teclado e mouse. E aí por que entrada? Porque no momento que eu quero lançar uma informação para dentro do computador, eu utilizo um dispositivo de entrada. Eu aperto na tecla, eu mexo no mouse, eu clico, eu uso a barra de rolagem. Isso são comandos que eu mando, e isso manda um pulso elétrico para o processador, que recebe essa informação, processa e devolve. E aí nós vamos ter dispositivos de reconhecimento de voz, tá? Equipamentos que fazem isso, hardware que tem essa capacidade, câmeras digital que vão captar, né, os pixels do, do mundo exterior e vão mandar para dentro do computador em forma de dados, tá? E aí, como é que funciona uma foto, tá? Se você ampliar muito uma foto, na realidade uma foto é cheia de quadradinhos. Quadradinhos, quanto menor esse quadrado, mais definição tem uma foto. É a ideia dos pixels e dos megapixels, ou seja, quantos milhares de quadradinhos eu tenho dentro de uma polegada. É isso que eu 8 megapixels. Então eu tenho 8.000 quadrados dentro de uma polegada de uma foto. Tá? Veja como é grande a quantidade disso. E como é que isso é armazenado no computador? O computador armazena a foto? Não. Na verdade, o computador armazena assim. Ó. Vamos supor, são 8.000, sei lá, 8.000 por polegada, então vamos dizer que existem, sei lá, vou chutar aqui o número, 100.000 quadradinhos dentro de uma foto. O que o computador guarda é a primeira foto, o primeiro quadrado é branco, o segundo é branco, o terceiro é preto, é cinza. Ele vai guardando qual é a cor dentro de cada um desses quadradinhos. Aí depois, quando ele precisa montar a foto, é só ele seguir aquela instrução e colocar a cor certa em cada quadrado, a foto está montada. Dispositivo de escaneamento, tá? Também segue a mesma base, só que a câmera, normalmente para a gente pegar o mundo, né, exterior, e o scanner ele normalmente está aí mais para estruturas planas, e aí ele captura imagens do que é impresso, né, de papel. Né? Normalmente essa é a utilidade do scanner. Leitores ópticos, tá? E aí o leitor de código de barra, né, aí desse exemplo, que ele é capaz de ver uma imagem de um código de barra e converter isso para números para mandar para dentro do computador para ele processar. Dispositivos de reconhecimento de caracteres com tinta magnética, tá? E o que é uma tinta magnética? É uma tinta, né, que traz essa característica por exemplo, o que vem a forma que são impressos os cheques. Os cheques, na base dele, ele tem lá uma impressão magnética, e essa impressão magnética dá segurança para o cheque, para que a gente saiba que aquele cheque não é fraudado. Por isso vocês devem, se alguém já descontou um cheque na boca do caixa, né, no banco, já viu o caixa pegando o cheque e passando na máquina, né, então o cheque vai e volta, e aí nesse tempo, nessa passada do cheque, é só para ele fazer a leitura magnética feita através de uma tinta. Tá? Existe uma tinta magnética para essa impressão, e esses equipamentos fazem essa leitura para reconhecer se aquele cheque não é fraudado, tá? Não é falsificado.
cartão magnético, tá? Cartão com tarja magnética e os cartões de chip, né? Que hoje eles estão unificados. Quando a gente pensa em banco, né? Cartão de crédito está unificado. E aí eles têm ali informação que quando você passa, eles mandam informação para dentro do computador para processar. E aí vamos lembrando que o computador não é só o desktop e notebook, né? É um celular, é uma maquininha de cartão, é o caixa eletrônico, tudo isso são computadores. Eles têm a estrutura de computador pela capacidade de processamento que eles têm. E aí só um detalhe aí para os chips de celular, que também são cartões, tá? A mesma estrutura, a mesma base aí da tecnologia do chip do cartão de crédito. E esse chip, ele inclusive tem a capacidade de armazenamento, né? A gente consegue guardar, ele tanto armazena as informações sobre aquele número, né? Sobre aquele número de telefone, como também a gente consegue guardar uma agenda, por exemplo, dentro dele. Mais um dispositivo de entrada são as canetas, tá? Essas canetas elas fazem leitura exteriores e processam e mandam para dentro do computador. Né? Existe até um exemplo bem interessante daquelas lousas digitais, onde uma lousa que é uma tela, né? Imagina uma coisa projetada, que é uma tela, pode ser inclusive dentro de um projetor, não necessariamente aquelas lousas que parecem uma TV, mas a própria imagem de um projetor dentro de uma parede. Utilizando essas canetas, eu posso escrever no que está projetado na parede, e aí essa caneta identifica exatamente em que ponto estou fazendo essa escrita e manda lá para o computador, e o computador registra como se eu estivesse escrevendo dentro da parede. Esse é um dos exemplos de utilização dessas canetas digitais. E as telas sensíveis ao toque. Eu já adianto uma coisa, tela, né, monitor, normalmente ele é identificado como dispositivo de saída, né, que é o que sai a informação, sai a imagem. Mas as telas do padrão aí, touchscreen, né, que são essas telas sensíveis ao toque, elas também são dispositivos de entrada, porque quando eu clico nela, eu dou um clique para abrir um aplicativo, eu estou mandando um comando para dentro do computador. Entrada e saída está baseado nisso. É o que eu estou mandando para o computador, eu estou recebendo do computador. No momento que eu interajo, eu estou enviando informação. Então essa tela, ela assume também o papel de dispositivo de entrada. E acaba sendo também um dispositivo de saída, né? Temos aí os dispositivos de identificação por radiofrequência, tá? Eles recebem a informação que estão nesses selos de RFID e mandam essa informação para dentro do computador. E aí agora os dispositivos de saída, nós temos os monitores, né? Como eu falei, e aí desde os mais antigos, mais novos, e lembrando aí, eu coloquei a imagem do dispositivo sensível ao toque, porque ele assume as duas funções, como eu tinha dito, de entrada e de saída. O que eu estou vendo é a função de saída dele. Quando eu aperto e dou um comando para o computador, é a função de entrada. Temos as impressoras, né, que também são famosos dispositivos de saída, né, que geram aí o que está no computador, eles passam para o papel ou outro material. E aqui nós temos impressoras desde as matriciais, impressoras jato de tinta, laser, impressoras fiscais e impressoras de plotagem, né? São alguns exemplos. Poderia colocar aqui também um exemplo mais recente da impressora 3D. Dispositivos de saída também são os dispositivos de áudio, tá? E aí, apesar de não estar aparecendo ainda impressora, é um erro do slide. Esses são os dispositivos de reprodução de áudio, que também pegam os dados, convertem em ondas sonoras e mandam a informação. Leitores de e-book, tá? Que é praticamente uma tela, né, que a gente tem para a leitura de um livro digital. E agora, para a gente finalizar, eu vou falar sobre os tipos de computadores que existem. Né? Basicamente, né, além dos computadores de outras estruturas como
celular, que também é considerado tipo de computador, e outros que eu falei aqui, até uma calculadora pode ser entendida como um computador pela função que ela executa de computar, né, de processar, e ter também entrada, que é o teclado, ter o processamento lá no processador interno, e ter a saída, que é a telinha da calculadora. Então ela atende a todos os requisitos do computador, mas aqui a gente está falando mais de computador dentro de uma ideia do que nós conhecemos, né, do que nós pensamos primeiro ao falar a palavra computador. E aí nós temos os computadores portáteis, né, os notebooks, laptops, netbooks, com a grande facilidade aí, né, do manuseio, né, computadores leves que se manuseia com facilidade. Temos os computadores não portáteis para uso para único usuário, tá? E por que tanta coisa para explicar um desktop? Porque existem computadores não portáteis para múltiplos usuários. Esse daí é para um usuário só. Então eu estou aqui no meu computador e eu estou utilizando um computador nessa estrutura, que é um computador não portátil para um único usuário, que vai ter os mesmos recursos de um computador portátil, só que o portátil é unificado, todos os seus itens, seus periféricos, e aqui não, aqui eu tenho um gabinete onde eu tenho uma placa-mãe com CPU e demais placas. Lembrando que eu estou falando aqui das informações mais básicas, mas teríamos também placa de rede, placa de som, né? Placa de vídeo. Mas no caso específico, entendo que dentro da CPU tem várias coisas, dentro do gabinete tem várias coisas, inclusive a CPU. Normalmente chama de CPU, mas na realidade o gabinete é onde está a CPU, que a CPU é a unidade central do processamento, né? O processador do computador. E aí nós temos dois periféricos de entrada, que é teclado e mouse, e um periférico de saída, que é o monitor. Temos os sistemas de computadores para múltiplos usuários, como eu tinha dito. Esse daqui é para um único usuário, mas temos também para múltiplos usuários, que são, nesse exemplo aí, os servidores. E aí os servidores, eles atendem vários computadores do modelo anterior, para, por exemplo, permitir comunicação entre eles, comunicação com a internet, para armazenamento de informação. E um servidor é um computador mais potente que serve a vários outros computadores pessoais. Temos os computadores de grande porte, tá? E aí são os servidores de grande porte ou computadores também para processamento, que são os mainframes, né? Computadores enormes com alta capacidade aí de processamento. E para finalizar os tipos de computadores, nós temos os supercomputadores, né? Esse daí nós temos um supercomputador desenvolvido lá na. Esse ainda é a foto do projeto dele, tá? A previsão dele era para sair agora em 2020, para ser o computador mais rápido do mundo, para executar, para ser realmente operacionalizado. E aí tudo isso deve ser uma sala gigante, tá? Com vários equipamentos formando um computador só. Do lado direito aqui nós temos o computador quântico do Google, tá? Utilizando a estrutura quântica, né? E aí a ideia é que esse computador ele seria extremamente rápido, só que ele foi projetado, assim, esse computador ele faz em 5 segundos, salvo engano, um cálculo que um computador normal levaria mais de 1000 anos para fazer. Só para a gente entender a velocidade de processamento dele. Só que é claro que o uso dele ainda é muito restrito. Se especula ainda que esse tipo de computador quântico, pela sua velocidade, ele mataria as criptomoedas, né? Porque a criptomoeda está baseada. A criptomoeda ela não pode ser fraudada hoje, porque um computador capaz de fraudar não existe tecnologia suficiente para dar velocidade de processamento para se fraudar o sistema do blockchain para as criptomoedas.
E aí, só que um computador desse tipo poderia fazer isso. Mas é claro que o computador quântico do Google ele foi criado como um protótipo e ele só consegue fazer um tipo de cálculo. E esse é um tipo de cálculo que ele executou nessa velocidade absurda. E aí, para finalizar, tá, nossa aula de hardware, tem aí o conceito de computação verde. O que é a computação verde? A computação verde, ela diz respeito à eficiência e responsabilidade ambiental de um projeto, manufatura, operação e descarte de produtos relacionados aos sistemas de informação. Incluindo tudo, desde computador, impressora, material impresso, cartucho, toner. Isso daí está relacionado ao lixo que existe no mundo hoje, gerado pela tecnologia, tá? Pelos computadores. Por quê? Porque a gente troca muito rápido, né? Uma impressora quebra com muita velocidade. Hoje em dia ninguém mais quer um monitor daqueles de o CRT, né? Que são as telas de tubo. Hoje em dia a gente só quer LED, né? Quem compra hoje o monitor quer comprar LED. E aí o que, é que a gente faz com esse lixo? E esse lixo que não é um lixo facilmente degradável, né? E, e também nós temos alguns produtos químicos dentro de algumas dessas estruturas que causam muita poluição no meio ambiente. Então existe esse ramo aí da computação verde que busca desde a criação dos equipamentos até o descarte, né, a reutilização deles. É uma preocupação muito em voga hoje na sociedade para as empresas. E eu trago esse conceito aí de computação verde nessa aula, porque essa aula é a aula de hardware, né? Então, o que mais impacta na computação verde é justamente os hardwares, que é o que gera lixo. Pronto, e aí esse material a gente tem aí também, tá nesse livro, no Princípio do Sistema de Informação. Vocês conseguem aprender sobre tudo isso que eu falei. E ficamos por aqui mais essa aula.